Olá, pessoal. O programa de hoje, nós quatro aqui, né? Sem um convidado, como sempre. Por quê? Nós vamos tratar das eleições, não é? O que ocorreu aí no último domingo. Nós, falando das eleições, vamos perguntar para Miguel Shibani. Miguel Shibani, o que você achou do resultado das eleições? Eu ainda estou sem dar para você uma resposta convincente, que eu não me convenci ainda. Por que você não convenceu? Eu não estou falando nada de fraude, de urna, nada. Estou falando assim de rua, movimento de rua. Eu queria entender qual foi a situação que ocorreu, porque na rua a expectativa era violentamente para o lado da direita. Você viu o 7 de setembro, as manifestações que houveram aí e um monte de coisa a mais. E não aconteceu isso na urna. Então eu não sei aonde que houve o tropeço, aonde houve a mudança, o que aconteceu. Antônio Cicirelli. Eu acho que tem dois fatores aí. Eu também estou com o Miguel, não estou convencido, né? Óbvio, tem que seguir a vida, tudo, mas eu não estou convencido. Como eu não fiquei convencido também em 2014 com o Aécio e a Dilma. Mas tem um outro fator aí que eu acho que o jogo foi muito desigual, né? O Lula podia tudo, né? O Lula podia tudo, o Bolsonaro não podia nada. Ele não podia falar que ele foi para a Inglaterra, ele não podia falar que ele não podia usar a imagem de 7 de setembro. Pô, aquela imagem de 7 de setembro era marcante. Aí não podia usar. Tá bom, não pode usar. Aí não pode usar a visita dele na Inglaterra. Ele é péssimo em se relacionar com o exterior, mas aí ele foi no enterro da rainha da Inglaterra, mas ele não pode usar isso. Então, quer dizer, a luta foi desigual. E óbvio que o STF, o TSE, né, teve um lado. E esse lado foi do PT. E fora isso, a gente vê muita coisa, né, que colocam na internet, a gente vai checar, ver que tem coisa que é fake, mas a gente vê que tem coisa que é verdadeira, né? Como a gente estava conversando um pouco antes. Uma urna no Mato Grosso que teve 386 votos só para o Lula, numa cidade aonde o Bolsonaro teve 70% dos votos. Na minha cabeça é impossível, mesmo que ele tivesse 10% do voto, é impossível numa urna ter 100% para um candidato só. Na minha cabeça é impossível. E aí se você fala, pô, se tem uma urna com problema, será que não tem mais? Né? Até aproveita aí os dois advogados e faço uma pergunta. A pessoa que votou naquela sessão e votou no Bolsonaro e afirma que votou no Bolsonaro, como é que funciona? Né? Bom, eu acredito o seguinte, o eleitor do Lula, em regra, aquele eleitor de direita, o tradicional de direita, não o radical. Esse eleitor tradicional, ele é um eleitor silencioso do Lula. Ele votou no Lula e não fala que votou no Lula. Ele não fez apologia e hoje, se perguntar para ele se ele votou no Lula, ele vai negar. Fala, não votei no Lula. Porque hoje eu acho que nós temos, na verdade, três grandes versões ideológicas na disputa do poder no Brasil. Nós temos a esquerda, nós temos a direita tradicional, que é aquela centro-direita, e temos a direita radical. Eu acho que a direita radical, que é capitaneada pelo Bolsonaro, ela não conseguiu capitalizar a direita ordinária, aquela direita que... Deixa eu dar uma parte para mim. O que é direita radical para você? É aquela direita que não tem limites na sua convicção, é o fanatismo, e é o extremismo, a ponto, inclusive, de pedir a intervenção militar, que é uma coisa, na minha opinião, absurda. Mas qual que é mais extremista, a esquerda ou a direita no Brasil? Hoje é a direita, não tem nem o que ver. Não tem esquerda radical hoje. Não, a invasão de terra, matando... Não está tendo. Como não está tendo? Não está tendo. Não, tem um ponto ou outro aí, mas já tivemos momentos piores no Brasil. No primeiro dia após a eleição, estava destruindo o Ceasa no Rio de Janeiro. Então, precisa ver quem é. Eles se aproveitaram do incêndio. Precisa ver quem é esse povo. O presidente da República, que é chamado de genocida, não reage. Criticado na rede social, não reage. O STF vem em cima dele, bate pesado, e muitas coisas que o Toninho falou aqui, não reage. Aonde que ele é radical? Não, mas deixa... As ideias, Miguel, eu acho assim, nós temos hoje uma direita no Brasil, isso é inegável, que é uma direita xiita, é uma direita que não pensa. A gente vê no nosso meio, são pessoas que não pensam, elas pensam com o fígado.
falam certas coisas totalmente sem nexo, sem a menor plausibilidade. Isso é fato, isso não estou fantasiando. Isso é fato, amigos, pessoas conhecidas têm essa visão cega da disputa pelo poder. Isso aconteceu com a esquerda no passado. No passado recente a gente tinha muito isso com a esquerda. Então eu acho que hoje nós temos assim, temos a esquerda que foi aniquilada com a Lava Jato, com o Petrolão, foi aniquilada, ainda não se recuperou, porque o Lula é uma coisa, a esquerda é outra. O que veio e enfrentou o Bolsonaro foi o Lula, não foi a esquerda em si. A esquerda está ainda sentindo os impactos do Mensalão e do Petrolão, na minha opinião. Então, eu penso assim, as eleições aconteceram, até que se prove o contrário, para mim não teve fraude. Tá. Deixa eu concluir meu raciocínio também. Até que se prove o contrário, para mim não teve fraude. Dentro das regras do jogo, houve, na minha opinião, uma falta de ética de certos setores. Entre eles, talvez a grande imprensa bateu muito no Bolsonaro de forma desproporcional à candidatura. Com exceção da Jovem Pan, né? Com exceção da Jovem Pan. Foi censurada. Que foi censurada, sim. Mas a grande imprensa bateu muito. Mas isso faz parte da regra do jogo. Pode não ser muito ético, mas o jornal tem a sua linha editorial. Se eles optaram numa linha editorial contrária ao Bolsonaro, nós temos que respeitar. Até aí eu entendo. Fraude nas urnas? Não acredito. Até que se prove o contrário, eu não acredito. Não é impossível, mas não tenho provas concretas hoje nesse sentido. Agora, o que eu acho que desequilibrou muito as eleições foram dois fatores. Primeiro, que eu acho que influenciou. As pesquisas davam 5, 6, 7% de diferença entre ele e o Bolsonaro. E isso deve ter influenciado, esses institutos devem ter influenciado aquele eleitor indeciso, porque a diferença ficou em 1%. E aquele que só vota em quem ganha. Exatamente. Então, muito do eleitorado foi no embalo e votou no que a pesquisa estava apontando. Então, creio eu que as pesquisas influenciaram, sim, o resultado das eleições. E isso é uma coisa que tem que ser apurado. Tá? Para abrir uma CPI no Congresso Nacional, para se apurar os institutos, eu acho que tem que abrir. Porque você apontar 5, 6% de diferença e dar 1 depois do resultado da urna, isso é muito grave, porque influenciou. Um outro ponto, certos setores do judiciário, eles, de alguma forma, tomaram uma posição muito ostensiva ideologicamente nessas eleições. Isso é claro, na censura, nos posicionamentos. E isso também, eu acho que acabou tendo um reflexo final nas eleições. Como você falou, muita coisa do Bolsonaro não podia ser dita, ser falada, e do outro candidato se permitia que se falasse tudo. Então, eu acho que houve sim uma certa censura. O judiciário, de alguma forma, penalizou muito mais, cerceou muito mais a propaganda eleitoral do Bolsonaro do que do Lula. Isso eu acho que é um fato. Então, houve um conjunto de situações aí, de alguns setores, que prejudicou, sim, o Bolsonaro. Na minha opinião, prejudicou. Mas daí dizer que houve um rompimento das regras, eu acho que houve talvez uma questão ética, mas que houve um rompimento das regras, houve uma ilicitude, eu acho um equívoco muito grande. E outro equívoco muito grande que eu tenho visto nas redes sociais, nos jornais, as pessoas pedindo a intervenção militar. Não, quem fala isso, com cabe. todo respeito, não sabe o que pede. No próximo bloco nós vamos tratar de intervenção. Só quem viveu essa época, sabe o que é uma intervenção militar. Seria um retrocesso para o Brasil. E digo mais, os militares não querem. Os militares não querem pegar esse abacaxi. Júlio, quem influenciou mais, você e o Wagner pode me responder, essa eleição, a mídia ou o judiciário? É os dois, Miguel. Eu acho que houve um uma influência. conluio. Eu acho É que um conluio. os dois. Mas então houve os dois influenciaram muito o quebra de resultado. ética, houve uma tendência para um lado do Sim, que sim. prejudicando Eu acho o que outro. ficou claro isso. Então não é correto isso aí. O Bolsonaro. Mas isso- deixa eu falar. Você manda ele ficar quieto. Fala, Toninho. Fala. Pô, vocês pediam um tempo, eu dei. Tá. Bom, duas coisas. Primeiro, você não respondeu a minha pergunta, Qual como delas? diria o Paulo Maluf, da urna com 100% de voto para um candidato Não, só. não pode fazer nada. Nós já respondemos no grupo privado para você que não tem o que Não, fazer. não, eu tenho, não. É que o pessoal tem o direito de saber. Então, a ditador. pergunta que o Toninho Você está faz- censurando. O Toninho- Você está a pergunta que o censurando. Toninho faz é em relação se aquela urna lá que tem mais voto pro Lula... Não que é pode uma ser só, tá? usada. São várias urnas. Não, pode ser feito alguma coisa. Não. Não pode. Não pode. Não tem o que fazer. Tá, mas e se a pessoa que votou naquela sessão falar que não votou no se Bolsonaro? estiver mentindo. Como é que faz? Se tiver 300 mentindo. Eu vou macular uma eleição por Então, causa de uma mentira. agora ele vai ficar bravo. Se tivesse lá o voto impresso para depois poder conferir, seria uma boa para nós, daria mais lisura ao processo. O Ângelo Concorda? Zanotto está pedindo para deixar o Toninho falar.
Então, fala, Soninha, a pedido do Ângelo. vai Tá. lá. E outra coisa, eu acho que o Bolsonaro tem todo motivo do mundo para chorar. Porque a gente chegou aqui à o conclusão. choro é livre. Não, a gente chegou à conclusão aqui que a luta foi desigual. Certo? O choro é livre. A imprensa foi para o outro lado, o judiciário foi para o outro lado, ele só teve o pessoal que está junto. Então, a diferença de 2 milhões de votos, 2 milhões e pouco de votos, eu acho que foi muito pouco e teve muita influência disso. A imprensa, as pesquisas, como você falou, e o judiciário. Para mim, as pesquisas foram o que mais influenciou. A inserção nessas também é eleições. falsa. As pesquisas. O erro de inserção no rádio também foi falso. Foi tanto que o ministro que levantou pediu desculpa depois. Mas tem Ele coisa não pediu. mostrando já. É o que eu Pediu falo. desculpa. O Pediu sim. Canhotinha, você Pediu está sim. distorcendo. Outra coisa também, cara. Ele pediu desculpas. Pediu desculpa, sim. Não, ele pediu. Não, ele não falou que não teve diferença Mas nas se tivesse, inserções. você acha que ele ia dar um passo atrás? Tinha Mas condição aí de seguir teve em frente? Aí teve ameaça, né, Ué, Val? porque não tinha elementos. Não, como não? O cara apresentou um relatório, o cara nem olhou o relatório, Mas você viu que é Wagner. furado. Desculpa. Ué, o próprio ministro falou depois. Eu não vi ele falar que é Ele furado. não falou que ele errou. Isso é coisa de bolsonarista, Ele falou que ele se arrependido. arrependeu. Não, lógico. Ele falou que Houve se ameaça. arrependeu de ter dado entrevista porque teve gente que usou isso para pedir prorrogação. Não tem nada a ver com o que está errado ou não. Agora, Tanto é me que diga um negócio a pra mim. denúncia está lá ainda. Vocês estão vendo algum imprensa internacional falando já de diferença de 5 milhões de votos a favor do Bolsonaro? De onde sai essa notícia? Não, A imprensa veja bem, americana... Um deputado americano falou essa besteira. Não. Não é imprensa Não, internacional. tem imprensa falando aí, Não. internacional falando. Ah. Ué, por que tudo só que você fala é que é o certo? É porque ele é um Porque ditador. tem fundamento. Por que você não raspa a cabeça e fica aqui dando ordem? Wagner de Moraes ou Alexandre Berto ali. A gente possível, pode escolher cara. o novo Nós nome. estamos Não dele. precisa raspar muito. Viu? Nós estamos no programa, no programa Esse é pouco Não, cabelo, eu né? acho que só se ele parar de pintar, já Não, nós estamos num programa bem democrático, parecido. que cada um pode falar o que pensa, pode falar até besteira, mas é o que pensa. E o Wagner não deixa. Pode falar agora, vai. Eu quero entender o porquê dos 5 milhões de votos lá fora. 5 milhões de votos. 5 milhões de votos. Tem âncora de jornal falando, não é deputado falando. Âncora de Eu jornal acho americano. só que assim, ó, o meu pensamento é o seguinte. A eleição terminou Graças a Deus. e o Lula vai tomar posse. Ponto final na outra linha. Não. Agora o choro é livre. Não é choro livre. Eu espero que tudo que ele falou, ele não cumpra. Quem não compra? O Lula, Por quê? ele convoca até o MST para ajudar, Wagner. Você também, você não viu também Mas ele não vai nos conseguir vídeos. fazer um governo petista, um governo de Não, esquerda, tomara que Miguel. não. Ele Não, não porque consegue. não é Ele o não governo- consegue. Tanto Não, ele não- Júnior, ele eu- não consegue Não, eu porque- ó, pensava assim, ô, Toninho, mas eu já não penso mais, porque ele tem o judiciário com ele. Mas, Toninho, espera um Então- pouquinho. O Centrão daqui a pouco vai embora. Porque ele tem dinheiro, compra. O que o Lula está fazendo para mostrar para o povo que ele não vai ser tanto de esquerda assim, que ele já está nomeando pessoas conhecidas da política como moderada. Vai estar o Alckmin. O Alckmin está fazendo a transição. O Alckmin vai participar do Ministério da Defesa, aparece, o Aldo Rabelo, um dos dois, o Meirelles da Fazenda, a Sônia Tebet, muito dedicada na Secretaria da Educação. Né? Não sei se a Sônia Kornick vai participar de alguma coisa não, por enquanto. Não, ainda não, porque ela criticou muito aí o Lula. Ela tá Pessoal, na quarentena. no próximo bloco nós continuaremos falando da política. Aguardem.